Entrevista Central. Hoje nossa entrevista conversa com Armando Boito. Ele é escritor, professor de ciência política da Unicamp e editor da revista Crítica Marxista. Ele vai conversar conosco sobre os resultados das eleições de 2020. Professor, agradecemos muito sua participação. Professor, qual o impacto do resultado das eleições municipais no quadro político nacional? É possível já extrair alguma tendência para a sucessão presidencial em 2022? Olha, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, então a gente demora um pouco para absorver e considerar todos os elementos para analisar. Mas tomando as principais cidades, o que a gente pode dizer dessa eleição? Algo que alguns observadores já destacaram. Os candidatos ostensivamente apoiados pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, nas grandes cidades foram fragorosamente derrotados. Foi um desgaste para o governo Bolsonaro. No entanto, a esquerda, dependendo dos números que você considere, prefeitos eleitos, vereadores ou quantidade de votos, ela perdeu um pouco, cresceu um pouco. Na verdade, os partidos de esquerda ficaram mais ou menos na mesma em relação à eleição de 2016. Quem mais cresceu foi a direita tradicional. Nem tanto o PSDB e o PMDB, porque eles perderam prefeituras, mas principalmente os partidos políticos que compõem o chamado centrão, que não são de centro, são, na verdade, de direita. O governo Bolsonaro tentou organizar um partido próprio, Aliança para o Brasil, preferia que fosse já nessa eleição, fracassou, não conseguiu. Com isso, ele perdeu grande parte do capital que tinha obtido naquele verdadeiro tsunami eleitoral de 2018. Então, ele deixou de aproveitar uma grande oportunidade. Além disso, como já dissemos, se desgastou. Ele sai da eleição menor do que ele entrou do ponto de vista eleitoral. Estamos a menos de uma semana do segundo turno. O que a gente pode esperar dos resultados desse segundo turno e nas disputas que a gente tem atualmente? Olha, do ponto de vista do movimento democrático e popular, eu acho que nas grandes cidades onde estão sendo disputados o segundo turno, algumas delas se destacam e têm mais interesse. Estou pensando aqui em Porto Alegre, São Paulo, Recife. E veja só, Porto Alegre, a cabeça de chapa é do PCdoB. São Paulo, a cabeça de chapa é do PSOL. Recife é do PT. São os três principais partidos da esquerda brasileira. Como a esquerda está necessitando de um esforço urgente de uma grande frente de esquerda para enfrentar o neofascismo do governo Bolsonaro, os resultados nessa capital serão muito importantes. E já falando do bolsonarismo, então, em seus artigos, o senhor tem caracterizado o governo Bolsonaro como uma expressão de um nacionalismo fascista. Em que medida o governo Bolsonaro tem conseguido implementar isso que o senhor chama de neofascismo, nacionalismo fascista? Ele está tendo grandes dificuldades para implementar esse programa, porque um ponto maior desse programa é a implantação de um regime de ditadura no Brasil. Então ele estava na ofensiva no governo, estava na ofensiva no nível das instituições do Estado, Polícia Federal, etc., e estava na ofensiva no plano da sociedade. Só saíam às ruas para se manifestar os bolsonaristas, somente eles. Tinham o monopólio da rua. E o Bolsonaro discursava para essa gente, pregando o golpe de Estado, pregando o que pregavam essas manifestações? Fechamento do STF, fechamento do Congresso, etc. Pois bem, ele foi derrotado nessa ofensiva. É verdade que não foi derrotado pelo movimento democrático e popular, foi derrotado pela direita tradicional, mas foi derrotado, foi obrigado a recuar do seu intento golpista
e foi obrigado a fazer um acordo com essa direita tradicional. O senhor, na sua trajetória acadêmica, intelectual, sempre estudou o comportamento das burguesias nacionais no Brasil e na América Latina. Como é que o senhor pode denominar o comportamento da burguesia brasileira ante o governo Bolsonaro, atualmente? Hoje em dia, o que predomina é uma unidade da burguesia em torno do governo Bolsonaro. Mas digo bem, predomina, porque os conflitos entre as diferentes frações burguesas não cessaram. Esses conflitos estão colocados num plano secundário, predomina a unidade, repito, e essa unidade se dá fundamentalmente em torno da política social do governo Bolsonaro, que são reforma da Previdência, mini-reforma trabalhista por intermédio de legislação infraconstitucional, arroxo do salário mínimo. Então, essas medidas de política social estão unificando a burguesia em apoio ao Bolsonaro. E essa, digamos, pequena divergência na burguesia nacional brasileira, ela pode ser expressada entre o ministro Paulo Guedes e outros ministros bolsonaristas que, digamos, querem gastar mais, ter mais gasto público? Perfeitamente, Jonatas. Você foi muito pertinente essa sua observação. O conflito entre ministros não é um conflito entre pessoas, não é um conflito circunstancial. Existem aqueles circunstanciais. Esses não têm muita importância, mas geralmente os conflitos entre ministros e ministérios expressam interesses econômicos e sociais que o Estado organiza e representa. Eu penso sim, eu penso que a diferença entre o Guedes e o ministro do Desenvolvimento Regional, o Marinho, esse conflito não é uma diferença de projetos, né? É uma diferença, você falou circunstancial, secundário, podemos usar esses termos. É uma diferença de nuance, mas essas nuances expressam, sim, expectativas, interesses e pressões distintas e conflitantes que vêm de diferentes setores dessa burguesia que, repito, no essencial está unificada em torno do governo Bolsonaro.